Meus irmãos, hoje, 9/11/2022, vamos abrir os nossos trabalhos com a nossa prece habitual. Peço que todos estejam conectados mentalmente com essa prece. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche o Senhor de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando Mestre Shebna, de toda a hierarquia espiritual CBDista, da hierarquia que comanda o Trevo Sagrado, bem como nossos guias, protetores e trabalhadores, para que deem cobertura aos nossos trabalhos, para que eles se realizem em paz, harmonia e com muito amor. Compartilhar. Ele está, já está? Eu não vi ainda. Ele está presente? Ele está na sala. Pode colocar aí, Trifão, que eu compartilho por aqui. Peraí que eu já vou te colocar. Deixa eu te localizar. Jailson.
eu estou desligando alguns microfones de algumas pessoas que estão colocando. Pronto, Jailson, você já está como anfitrião, aí pode compartilhar a tela. Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. É só o erro aí, mas tá certo. É só, ô Ju, tá com 69, 68 aí, mas é 69. Ok, meus irmãos, mensagem 69, de 23/10/1948. Nosso irmão Pedra Roxa inicia nos questionando. É justo considerarmos sobrenaturais todos os fenômenos que escapam à nossa percepção limitada? É razoável nos desinteressarmos pela solução de todos os problemas que se colocam acima de nossos conhecimentos restritos? E também é natural negligenciarmos, nesta circunstância, até mesmo quando a lógica nos diz que tudo no universo obedece às leis superiores e operam-se dentro da própria natureza? Sim, porque só o progresso estabelece as necessidades e, por seu intermédio, determina condições inadiáveis. Realmente, nada existe de sobrenatural e que o ser humano não venha a conhecer na sua imortalidade, apesar de toda negligência e rebeldia, aliás, justificável, porque nem todos estacionamento é produto da obstinação. Na trajetória da vida, também há períodos de repouso e de satisfações necessárias, que limitam as nossas aspirações e nos condicionam a estados de indiferenças transitórias, razão porque, livre das necessidades que se manifestam para incentivá-lo, do indiferentismo e dos sofrimentos para forçá-lo, em caso de obstinação, o ser humano jamais se animaria a prosseguir na sua jornada evolutiva. O progresso é a fonte distribuidora das necessidades infalíveis nas suas exigências e positivas, até mesmo nas contrariedades, porque estas invariavelmente se transformam em sofrimento indesejáveis. E nenhum obstinado ousaria conservá-las indefinidamente. É com a evolução que tudo se transforma em marcha para o aperfeiçoamento. Na sua trajetória, todos os conhecimentos atingem a insuficiência e todas as ideias, por sua vez, se tornam improdutivas, estabelecendo-se daí novas necessidades que precisam ser atendidas e exigem de todas as criaturas o esforço para a conquista de verdades novas. O interesse pela instrução parece limitado. Entretanto, o campo para o estudo é vastíssimo e atraente para aqueles que chegam a percebê-lo. Através da sua natureza, a suprema inteligência se manifesta por toda parte. E neste parque imensurável de ciência infinita, é onde as almas venturosas, depois de despertadas a este entendimento, se lançam cada vez mais sequiosos de sabedoria. Apesar de jovem, a Terra, para nós que permanecemos na infantilidade evolutiva e a ela acorrentados,
ainda por laços inferiores, também significa uma imensidade, razão porque, neste centro de atividade humana, formado de destinados e destinado à evolução das mentes juvenis, muito teremos de viver e de lutar pela conquista do aprendizado divino, e sempre orientados pelos mestres invisíveis, além da inspiração natural destes gênios tutelares da humanidade, desde as gerações primitivas, que muitos deles têm se sacrificado para viver entre nós, na matéria, como verdadeiros missionários, cheios de dedicação e bondade, trazendo consigo a incumbência de nos conduzir pela estrada inicial do progresso material e moral. O intercâmbio de comunicações espontâneas e conscientes entre o ser humano e o espírito é que virá facilitar e acelerar o progresso, a exemplo das grandes civilizações pretéritas fundamentadas neste princípio. Todavia, até mesmo as necessidades que se manifestam por exigência da inferioridade das criaturas precisavam ser atendidas, e não fora esta contingência de satisfazermos todos os desejos trazidos da animalidade, a obra monumental do codificador estaria executada desde a época dos essênios. Também não fora a dor e o sofrimento que se manifestaram em consequência das paixões rudimentares. Não teríamos conquistado há 2000 anos uma evolução capaz de recebermos o Messias. E mesmo assim, ela era tão precária que o Messias não pôde fugir às parábolas para evitar os escândalos que a clara divulgação das verdades espirituais causariam na época, ou naquela época. Então, meus irmãos, nosso irmão Pedra Roxa, como sempre, atualíssimo, né? Nos dias de hoje, nos chamando a atenção para um fenômeno tão natural que muitos, ainda nos dias de hoje, consideram como fenômenos sobrenaturais, que é a mediunidade. E que muitos se encantam quando alguma pessoa demonstra a sua sensibilidade e faz esse intercâmbio entre os dois planos. Então, nosso irmão chama a atenção que tudo isso obedece às leis superiores, certo? E que nós não podemos ficar restrito a esse conhecimento de que tem problemas além dos nossos conhecimentos, né? Porque todos nós, enquanto almas imortais, adquiriremos o conhecimento através da lei do progresso. E o progresso que vai estabelecer quais as necessidades que nós devemos atender. E aí, também as condições que serão colocadas para que nós atendamos a essas necessidades. Vê o próximo. Então, realmente, nada. Então, ele novamente confirma, não existe nada de natural. O que o ser humano não vem a conhecer na sua imortalidade. Então, o que parece ser algo sobrenatural para a gente nesse momento é justamente aquilo que nós desconhecemos. Quando nós implementarmos as várias reencarnações no processo evolutivo, nós vamos descortinando os funcionamentos das leis, logo, aquilo que parecia ser algo sobrenatural é algo perfeitamente compreensível e explicado dentro dos códigos da lei que agora se torna conhecida. Então, na nossa trajetória da vida, também há períodos, e aí nosso irmão chama a atenção,
que vai ter períodos em que há necessidade de um descanso. Aquele período em que não se descobre, a ciência não descobre coisas novas, o homem não se encanta por novas coisas, há um período de, digamos assim, de descanso no processo evolutivo, para que depois ele retome, para que nós retomemos essa ansiedade da busca do conhecimento e da evolução. O progresso é a fonte que distribui, é a distribuidora das necessidades infalíveis nas suas exigências positivas. Então, pela lei de progresso, todos nós vamos ser chamados a atender às necessidades que se apresentarão na nossa caminhada. E quando nós atendermos a essas necessidades e ficarmos conscientes, né, do que fizemos, adquirirmos o conhecimento e a experiência vivida e aceita, aí sim nós vamos mudar de padrão vibratório. E quando nós nos mantemos obstinados, nosso irmão diz o seguinte: mesmo aqueles que são obstinados, que não queiram progredir, né, chega a um ponto que ele não tem mais como ousar conservar essa indiferença, porque a própria lei de progresso vai apresentar para eles a necessidade dele mudar. Então, todos nós vamos conseguir passar pelo processo evolutivo. Se há mundos mais evoluídos do que nós e mundos mais atrasados do que o nosso, todos nós estamos na escala evolutiva. Então, aqueles que estão mais à frente já passaram por os mesmos processos, as mesmas necessidades que nós estamos passando agora. E aqueles que estão mais atrasados passarão pelo progresso que nós estamos vivendo agora. Porque, na lei, né, tudo já foi devidamente no processo evolutivo, vivido, que já existiu, o que existe ou existirá, porque no processo evolutivo a gente vai ter várias escalas dos mundos que são habitados, ok? Então, na nossa trajetória, ele coloca aqui, na sua trajetória, todos os conhecimentos atingem a insuficiência, chega um ponto que não consegue atender à necessidade. Então, já não consegue produzir, então estabelece a nova necessidade de ampliação, né, do conhecimento para que outros esforços nos levem a um progresso mais adiante, conquistando, consequentemente, o conhecimento das novas verdades que vão ser apresentadas. Ok? Por favor, o próximo. Então, o interesse pela instrução parece limitado. Às vezes a gente fica achando assim, não, está limitado porque a gente não conseguiu um progresso. Não. No campo para o estudo é vastíssimo e atraente. Isso porque nosso irmão Sócrates colocava para a gente, né? Eu só sei que nada sei, porque o tanto que eu sei é tanto quanto o que não sei, porque, mostrando que é uma vastidão imensa para que nós possamos mergulhar em busca do conhecimento. E a cada passo que damos e descobrimos novas verdades, são apresentadas para nós outras verdades que nós não estávamos ainda preparados para que elas nos fossem apresentadas. Então, elas vão ser apresentadas a cada momento que atingimos a condição de poder suportar. Então, é infinito, né, o campo de estudo. A nossa ciência se torna infinita, porque vai estudar uma vastidão de novos assuntos. E todas as almas, quando se tornam venturosas, são justamente depois de despertadas que esse entendimento lança cada vez mais
essas almas sequiosas da sabedoria. Então, quando nós conseguimos descobrir como funciona a lei, e a gente tem comprovado a real função daquela lei, a gente começa a ter ansiedade para conhecer novas leis, e à medida que vamos descortinando essas leis, vamos tendo mais desejo de conhecer mais. Então, nosso irmão Pedra Roxa coloca que a Terra ainda é jovem e que nós, nessa humanidade no planeta, ainda está na sua infância evolutiva. Tá? Mas nós vamos chegar a um processo de maturidade. Tá? E vamos também chegar ao ponto de uma humanidade madura, devidamente evoluída e comprometida com o funcionamento das leis. Então, viveremos, sim, num processo bem mais elevado, a partir da conquista do aprendizado. O aprendizado divino, não é para confundir com o aprendizado dos títulos materiais. Eu sou doutor nisso, sou doutor naquilo. Não, não é isso. É conhecendo como funcionam as leis divinas e aplicando-as. Certo? Porque, se nós observarmos, nosso irmão Pedra Roxa chama a atenção de que sempre houveram gênios tutelares que se imolaram e reencarnaram no meio de nós para nos incentivar e dizer assim, olha, é possível ser bom, é possível ter amor, é possível viver dentro da lei. De que forma? Falando? Não, vivenciando. E aí nós vamos ter os grandes avatares da humanidade em todas as épocas, até a chegada do Cristo, que até hoje nós estamos aí estudando para tentar entender as suas mensagens. Tá? Por quê? Porque precisamos melhorar o nosso progresso moral para poder melhor entender as máximas do Cristo. Próximo, querido. Então, esse intercâmbio de comunicação espontânea e consciente, que é, como eu falei no início, sobre a mediunidade, isso sempre ocorreram. Né? Isso é natural do humano, né? Esse intercâmbio com o espiritual. Né? E esse intercâmbio é que facilita e acelera o progresso. E ele coloca bem assim, que as grandes civilizações pretéritas, fundamentadas no princípio desse intercâmbio com o espiritual evoluído, é que conseguiram se tornar grandes civilizações. Então, todavia, mesmo as necessidades que se manifestam por exigência da inferioridade das criaturas, precisavam ser atendidas. Então, quando nós vemos pessoas se comprometendo com a lei por atividades contrárias à harmonia, o equilíbrio e o progresso do todo, e isso está dentro da lei da necessidade dessas criaturas. E como a lei não muda para privilegiar nenhum ser, se ele precisa passar pela causa ou pelo efeito da causa, então a ele será apresentada a oportunidade de passar pelo sofrimento das escolhas que foram feitas. Ainda dentro do conjunto de seres que conviveram e convivem ainda com eles. Quando o coletivo atingir uma evolução muito mais elevada do que a dele individual, aí, por misericórdia, ele será retirado para ir conviver com outros que estão na mesma faixa vibratória, para não perturbar o coletivo. Mas o coletivo também clama para que ele cresça, para que ele venha para o padrão vibratório do coletivo. Tá? E aí, então, quando o nosso mestre coloca aqui, há quanto tempo atrás, quando o codificador da doutrina espírita, há 100 e poucos anos atrás, veio
mostrar, olha, gente, esses fenômenos que estão acontecendo são coisas totalmente normais, que acontecem em todo o globo. Não é privilégio desse ou daquele país, dessa ou daquela religião, né? Isso fez com que a humanidade desse um salto evolutivo pelo processo da compreensão do que eram os fenômenos mediúnicos. Então, as dores foram amenizadas pelas mensagens que foram transmitidas do plano espiritual para o material. Muitos sofrimentos foram esclarecidos, certo? E as manifestações que eram consequências das paixões rudimentares teve o quê? Teve a sua atenção para mostrar às pessoas que, mesmo lá atrás, quando há 2000 anos Cristo trouxe uma carga energética muito mais elevada e uma demonstração da possibilidade evolutiva, e naquela época, há 2000 anos, chocaria a humanidade se falasse das verdades com toda a clareza, porque eles não estavam preparados. Assim como nós, ainda hoje, temos dificuldades de aceitar certas verdades como sendo coisas normais. Você dizer para uma pessoa, aí hoje, por exemplo, na doutrinária tarde, a mensagem foi clara em dizer assim, olha, você é 100% responsável por tudo que você faz. Mas se você diz isto para quem não tem uma compreensão do funcionamento das leis, ele se sente ofendido. Não, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo, eu passo por isso porque alguém me feriu, e a gente sempre atribui ao exterior a causa das dores interiores. Quando ele descobrir que, tomando consciência, é as suas atitudes, as suas escolhas que definem se você vai ter alegria ou tristeza no momento futuro. Então, o mestre precisou usar, na época, há 2000 anos atrás, parábolas para divulgar as verdades, porque se ele falasse claramente, a humanidade não estava preparada para ouvir tão claramente essas verdades. Certo, meu irmão? Vamos passar mais um? Esse é o último. Esse aí é o último. Então, sendo assim, a gente tem que estar atento sobre como nós nos comportamos perante o nosso progresso espiritual, como nós nos comportamos perante as verdades que nós admitimos e como nós aceitamos as vivências que são colocadas para que a gente experimente, viva e descubra conhecimentos dos fatos ali vividos, para poder não termos que repetir as provas. No nosso processo evolutivo, nós vamos ser chamados a corrigir os erros que fizemos e também seremos chamados para confirmar o progresso que já fizemos. Por isso, nós estamos num plano ainda de prova e expiação. Com a mudança vibratória do planeta, vai exigir de nós também essa mudança em relação a como nos comportarmos dentro desse novo conjunto evolutivo, energético que o planeta está exigindo, em que a gente tenha mais compreensão, que a gente seja mais amoroso, que a gente seja mais consciente das leis divinas e sejamos também aqueles que não só divulgamos a lei, mas também trabalhamos para que a lei seja cumprida. Mas aí não é só a lei física dos homens, mas as leis divinas. Por isso, nosso irmão coloca que lá no início,
a gente não se assuste achar que é tudo sobrenatural. Porque não é sobrenatural. É algo natural. Nós é que ainda não estamos à altura para ter uma visão mais ampla. Aí eu compararia assim como a gente subindo uma montanha e olhando para o vale que fica atrás da nossa caminhada. Enquanto nós estamos no vale, nós só enxergamos aquilo que está no nível da nossa estatura e da visão que temos. À medida que vamos subindo do sopé da montanha para o pico, cada vez que olhamos para trás, nossas vistas alcançam uma distância maior da trilha que já percorremos no vale. E quando nós chegamos à montanha, temos toda a visão de tudo que está abaixo do nível alcançado. Isso nos dá uma outra capacidade de análise, de observação, para poder, dali em diante, nos lançarmos a novas vivências, a novos crescimentos, para subirmos novas montanhas e termos um olhar diferenciado, um ponto mais superior, de acordo com o nosso crescimento, seja ele moral, seja ele espiritual. Gratidão, meus irmãos, gratidão, meu irmão Ernesto, pela oportunidade da noite de hoje. E eu encerro por aqui. Obrigado, José. Uma mensagem muito boa, né? Com conteúdo fascinante. Vamos ver se depois o pessoal vai se aprofundar mais na análise, né? Ok, vamos dar aqui uma... Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista do Trevo Sagrado, subordinada à Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mestres, Ebna e toda a hierarquia espiritual cebedista, a diretoria desta loja e aos nossos guias protetores, a assistência que nos concederam, pedindo que essa assistência continue conosco até que nós terminemos todos os nossos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Então, em nome de Deus, estão encerrados os nossos trabalhos para liberar a espiritualidade cebedista, e agora sim podemos, então,